Oi, oi. Pessoal, será que tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Tá bom. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana, coordenadora de comunicação do GIF, aquela que fica mandando as coisas lá no grupo, igual louca. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Sei que é corrido pra caramba essa época do ano, né? Então é mega significativo a gente conseguir se reunir. Agradecer também o pessoal que está online, que está transmitindo ao vivo, e a Thaís também do GIF, que veio aqui me ajudar a gente com todas essas tecnologias. E a Laura, claro, né? E toda a Alana aqui que está recebendo a gente. Então, antes da gente começar, eu queria só contextualizar um pouquinho do que nos motivou, né, a puxar essa conversa hoje e tudo mais. Em outubro, o Alan, que é do Itaú Social, mas ele não pôde estar aqui hoje porque ele pegou uma gripe e não está se sentindo bem, infelizmente. A Gabi, do Instituto CA, a Fernanda, da TIT Setúbal, que está chegando, e a Laura. A gente foi para o CONNET, que é esse evento de comunicação de causas que acontece anualmente nos Estados Unidos. E ele é realizado pela The Communications Network, que é uma rede de comunicadores de terceiro setor também. Então, eles já existem há mais de 40 anos, é uma rede super consolidada, e a gente já foi em algumas outras edições, porque sempre é bem inspirador, a gente volta com alguns insights legais, e acho que é um bom balizador também, né, para a gente olhar e falar, nossa, isso é novo, ou tipo, que legal, a gente está num caminho legal também, enfim. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho esses insights, um pouco do que a gente viu lá, os temas que foram mais recorrentes para a gente poder conversar e trocar um pouco aqui. Então, a ideia é que seja uma conversa bem aberta mesmo, um bate-papo, né? A gente está só falando no microfone por causa da transmissão, para o pessoal poder ouvir direitinho, né? Senão fica muito baixo. Mas aí vocês fiquem super à vontade para ir falando, tem outro também, a gente vai circulando, mas a ideia é que seja um bate-papo mesmo, então que a gente consiga conversar bastante. Então, para começar, eu vou passar aqui para a Laura falar um pouquinho sobre o geral do evento, algumas percepções gerais, e depois a gente entra nos temas em si. Tá bom? Obrigada. Tô pegando minha colinha aqui. Bom, essa fotinho lá no evento. Eu acho que vale contar que eles sempre trazem temas da atualidade, né? Então é um congresso super politizado em certa medida, assim, ou com que cada ano acontece num estado dos Estados Unidos, e eles sempre ou trazem alguma pauta local ou alguma coisa nacional, tem muita relação, enfim, são ONGs, fundações, e são muito, eles se chamam, né? Acho que eles se chamam de progressistas, né? Então, enfim, tem muito debate com o cenário atual político e como lidar com Trump e tudo mais. Então, acho que é interessante. Eu fui ano passado, então eles tinham acabado de, né, como lidar, e aí foi interessante ver um ano depois como eles estão completamente perdidos, tentando achar qual é o jeito, qual que é a narrativa, enfim. Então, acho que vale contar das impressões gerais, assim, o evento, ele é dividido pelos keynotes, então, 4, né, 4 keynotes, que é para todo, né, com todo mundo, com toda a plateia, e depois são rodas de conversa, um pouco, que acontecem simultaneamente, de acordo com temas. E aí, aqui, o que a gente levantou de temas principais, assim, que chamam muita atenção, é uma preocupação e na fala também de representatividade. Acho que eles, né, por serem progressistas, enfim, tem todo um olhar cuidadoso para isso. E aí isso que eu falei, que eles mudaram um pouco a chave, é porque eles estão muito pautados em valores. Então, muitas falas muito fortes sobre não, esquece política. Política, né, posição política, não é por aí, a chave é valores. Então, eles estão o tempo inteiro recorrentes nesse discurso. E o storytelling, o velho e bom storytelling, é sempre tema e, né, acho que sempre está presente, assim. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, Gabi, quer falar? Boa tarde.
Acho que esse foi o meu primeiro Connet e a impressão, o que veio mais forte para mim é como a gente está fazendo tudo de mais moderno, de mais relevante, enfim, tudo que está acontecendo no mundo eu vejo sendo replicado aqui pela gente no Brasil. Isso para mim foi, acho que o trunfo de estar lá no Connet foi ver que a gente está no caminho certo, em muitos casos acho que até à frente do que está sendo feito, ou liderando junto, sabe? Não sei se, talvez seja uma percepção minha de estar sempre, a gente aqui do Brasil está um pouco atrás, não faz... Não, tudo que está sendo feito, aqui a gente tem falado sobre representatividade, sobre valores, a gente tem pensado em storytelling, acho que estamos no mesmo caminho. Isso, para mim, foi a grande descoberta do Connet esse ano. Não, uma coisa também que a Laura comentou, eu só queria dar o exemplo da greve, né, do ano passado você quer falar? Né, que no ano passado essa coisa da conversa, né, com o contexto local, a gente foi para São Francisco, né, o Connet aconteceu lá, e aí ele sempre é realizado em algum hotel e tal, algum espaço do tipo. E aí nessa edição de 2018, ele foi realizado num hotel, não lembro o nome, o Rio, não sei, algum desses hotéis famosos, só que todos os hotéis ali entraram em greve, ali da região. E os funcionários, tudo, ficaram todos parados. E aí foi muito interessante ver como eles agiram, né? Até antes, porque a greve começou antes do evento em si, como eles agiram rápido, começaram a mandar vários comunicados, tipo, ó, a gente está estudando o que vai ser feito e tal, para que o evento não caia, mas ao mesmo tempo para que a gente não fure, né, a greve. Então isso foi bem interessante, a gente ficou positivamente impressionados lá, porque o evento aconteceu num outro hotel, eles acharam outro espaço de última hora e, além de tudo, no último dia eles chamaram um representante da greve para ir lá e contar o lado deles da história, e aí eles teve alguns debates, eles tiveram uma mesa lá mesmo, assim, de última hora, então foi super, isso é bem legal também deles, assim, acho que de forma geral, né, essa conversa com o contexto sempre acontece, é bem forte. E aqui é uma fala da Janet Mock, que foi quem abriu o evento. Ela é escritora, diretora, produtora e executiva da série Pose. E ela, enfim, traz toda uma... ela traz a história dela muito forte, assim, do... E aí ela está num lugar super privilegiado de trabalho, então, eu não lembro qual, era People, alguma revista importante, e aí ela fala, tá, mas não adianta eu só ser jornalista aqui, eu tenho que aproveitar esse espaço que eu tô, de privilégio, e colocar minha história para encorajar outras pessoas que ainda não estão aqui, enfim, então ela traz muito a força da história dela para encorajar outras pessoas, né, e aí o storytelling funciona quando estamos comprometidos com propósito. Também uma coisa de não é qualquer história que vai sair colando. A Fernanda, que a gente falou. O Fê, a gente está falando bem do começo. Assim, se tiver alguma... Então é isso. Acho que é, né, usar o espaço de privilégio. Sobre storytelling, uma coisa que me chama a atenção é que, normalmente, né, pelo menos o que eu vejo, assim, são várias discussões mais práticas, né? Então, estratégias para usar o storytelling em projetos, nas organizações e tal. E lá também, essa discussão também acontece, mas é legal que eles usam isso de forma muito transversal, né? De tipo, os keynotes, eles contam as histórias deles. E aí, nas histórias, eles trazem os insights e trazem coisas. É meio em formato TED, assim, as apresentações dos keynotes. E aí, eles sempre trazem histórias da vida, né? Então, eu sinto que o storytelling, ele tá muito transversal também, né? Fica muito além, assim, de só discussões práticas, né? Ele é utilizado, exato, de fato, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Porque, assim, não sei se o microfone inibe um pouco, né? Mas fiquem à vontade. Queria saber o que vocês pensam, assim, todo mundo, na verdade. Porque storytelling é sobre contar histórias, mas geralmente sobre pessoas, né? E seja contar a história
de alguém que a sua organização beneficiou, ou seja, as próprias histórias que existem dentro da organização, das pessoas que fazem parte dessa organização, né? Aí eu não sei, assim, na minha cabeça fica um pouco meio como se fossem dois pesos diferentes, sabe? A voz institucional, a voz do storytelling, sabe? Como é que a gente poderia fazer, sabe, porque eu vejo muitas vezes a gente não avançando, não conseguindo fazer um diálogo mais profundo, porque a gente veste uma voz mais institucional, né? Que é uma voz mais fria e mais distante do dia a dia de quem está tendo contato com essa narrativa. Então, só trazendo esse elemento assim de qual esse equilíbrio, né? E como é que a gente faz para dar um passo nas histórias que a gente conta do ponto de vista institucional, conseguindo abraçar essas duas dimensões, assim, né? Da voz da instituição, da marca, mas também a voz de quem faz essa instituição, de quem é impactado por ela e assim por diante. E eu acho que tem mais um ponto aí, Guti, que a gente até levantou aqui, que é o quanto você fechar em histórias, né, uma coisa de superação, de correr o risco de cair no lugar da superação, da meritocracia, do tipo, olha, essa pessoa conseguiu, né? Então, que a gente foi uma coisa que a gente sentiu também muito nesse lugar. Quer falar? Eu acho que a gente tem, eu não sei se é exatamente um case de storytelling, mas a gente tem o canal o Em Frente, que é o canal de conteúdo da Fundação, e a gente faz sempre esse exercício, né? A linha editorial, que tem o mesmo nome do canal, é sempre traz sempre histórias de pessoas, e a gente, acho que você tem que ter um desapego, um descolamento de um pouco do institucional e sentir que aquela história também representa princípios e valores que a instituição acredita, né? Então, esse é um pouco o exercício que a gente faz com Em Frente, né? A gente às vezes até esbarra, esse ano a gente fez as 3 séries que a gente lançou, tinha alguém da Fundação como personagem, também contando sua história, né, de vida e dizendo como é que ela se conecta com a causa com qual ela atua hoje. Mas desde o começo, nossa diretriz para isso foi, bom, a gente tem que se sentir representado por essas histórias, né? Então, se a gente acredita que o canal é para dar visibilidade para a periferia, para a potência que a periferia tem, quando a gente coloca as pessoas lá falando disso, a gente também está dizendo dessa instituição, né? Então, acho que a gente tenta um pouco esse equilíbrio, né? Apesar de no canal também ter linhas que são institucionais, a gente tem ali um lugar onde as histórias falam pela fundação, né? Acho que é um pouco isso. E também, do que você comentou, assim, me veio muito uma diferença de objetivos também, né? Que acho que é importante pensar. Porque, por exemplo, o que a Fê traz e tal, e casos de projetos que usam storytelling para se comunicar com os públicos que tem envolvimento e tudo mais, acho que pode ser um tipo de storytelling, né? Que aí acho que entra muito isso de trazer pessoas que representem, de fato, todo aquele trabalho e tal, mas também, por exemplo, uma outra organização que eu trabalhei, a gente usava muito storytelling em tudo, assim. Então, tipo, na comunicação com os projetos, a forma como até os releases que a gente escrevia, né, com a assessoria de imprensa e tal, eles eram bem construídos, assim, de forma a contar mesmo uma história, para não ser aquela coisa meio dura, justamente por envolver muitas pessoas. E uma coisa que a gente fez, por exemplo, que daí já seria um objetivo de, tipo, como humanizar a organização, assim, né, tipo, a marca, entre aspas, né. E aí a gente acabou fazendo um vídeo que contava, a gente criou uma persona para a fundação, e aí a fundação contando uma história dela. Então, assim, eu nasci não sei quando e tal. E aí era uma trajetória de vida da fundação. E teve uma repercussão muito boa na época, porque os retornos foram principalmente das pessoas dos projetos e tal, que os públicos ali dos projetos envolvidos. Eu me senti tão, tipo, sabe, quebrou um gelo, assim, porque eu achava que porque é isso, é uma fundação que fica em São Paulo e viaja o Brasil todo, então acaba criando um distanciamento territorial também, né? E aí isso trouxe uma humanização, aproximou de certa forma. Então acho que também tem esse lado do storytelling também mais institucional, né? Que é um pouco do que você comentou. É um exemplo que eu lembrei agora sobre isso. Teve uma fala que eu ouvi numa palestra, numa sessão, ela chama Tarana Burke. Ela é daquele
a palestra se chamava Building Movements, Building Power. E ela é uma das criadoras do Me Too, antes da hashtag. E aí ela falou que um momento muito importante para eles criarem o movimento foi quando eles sentaram todos juntos, as pessoas que estavam criando o movimento, e eles fizeram tipo um unpack, eles tiraram de dentro da caixa todas as expectativas de cada um deles. Porque necessariamente quando você está numa organização, a sua expectativa não é a mesma da dela, não é a mesma da dela, e às vezes a gente precisa comunicar isso. Fez tanto sentido para mim, não sei se vai ser para você, mas para mim foi uma eureka. Tipo, eu trabalho com um monte de gente, a gente está em 9 países do mundo e não necessariamente todos têm a mesma expectativa, a gente tem o mesmo propósito e tudo bem, mas a gente não enxerga isso da mesma forma. E ela falou pra gente que no momento que eles conseguiram, todos do movimento, que criaram um movimento, aquele núcleo criador, contar o que cada um deles esperava, a narrativa passou a fazer mais sentido, porque eles conseguiram alinhar de uma forma institucional mesmo. E aí não tinha essa diferenciação. E uma outra coisa que eu anotei, estou aqui me perdendo nas minhas anotações, mas que eu achei muito bacana e foi do Doug Hathaway. A empresa dele chama Hathaway Communications. Ele é especialista em construir narrativas focando em causas sociais. Esse é o propósito da empresa dele. Ele falou o seguinte, que foi um exercício que eu tive muita dificuldade de fazer. Escreva palavras positivas sobre as pessoas envolvidas no seu caso, sobre os seus beneficiários. E não só aquelas palavras clichês, assim, tá? Trabalhadora, ok, tô pensando no meu caso. Trabalhadora, costureira, mãe. Mas o que mais de positivo mesmo, de qualidade positiva? Qualidade, você pode falar dessas pessoas. Isso pode ajudar você na sua narrativa. E eu tava lá com 2 colegas do Instituto C&A e a gente ficou pensando na hora. Cara, é difícil, parece fácil, mas assim, depois que você passa essa primeira... os adjetivos básicos, que mais essas pessoas trazem? O que você está querendo dizer delas? Eu achei que fez muito sentido e ajudou a gente a pensar em algumas narrativas ali na hora. Doug Hathaway. A empresa dele chama Hathaway Communications. Eu não conhecia ele, mas ele é bem, bem famoso. Assim, depois que eu me liguei, aí fui procurar. Ele faz um trabalho bem, bem legal. Depois eu posso te contar mais. Ano passado teve uma keynote que foi muito, para mim foi muito um exemplo de storytelling, mas com a figura institucional, que é a Cecilia Richards. Ela faz advocacy, enfim, ela trabalha defesa das mulheres, um trabalho super legal, e ela fala sobre storytelling, a maneira que ela conta o trabalho dela, institucional, tem um pouco de storytelling. Eu até recomendo, tem o link da fala dela, assim, é super interessante como ela aproxima essas duas coisas, assim, a história dela, mas a causa da instituição. Cecilia Richards. Posso mandar depois. Continuemos. Bom, aí tem o Desmond, que também traz a história de contar histórias, valores. Eu acho que foi meio um pouco consenso, assim, o tom dele muito de pastor, assim, tinha uma coisa muito de pregação na fala dele mesmo, e foi quando também surgiu um pouco esse alerta do quanto isso cai numa meritocracia, porque ele traz muito a história dele de superação, assim, como uma pessoa sozinha que foi lá e conseguiu. E ele estava lá porque todo ano também, entre os keynotes, tem um prêmio que eles dão. Então, ele que ganhou esse prêmio, então ele teve uma fala lá. E aí vale... A história dele é interessante que ele conseguiu restaurar o direito de voto de quem tem antecedente criminal. Então, porque ele, enfim, ele saiu da prisão e aí foi atrás dessa luta. Mas, assim, com relação à fala dele, acho que ficou muito claro isso, né? Dos valores e da... Enfim, eu superei. Não sei se vocês querem... Acho que tinha muito... A gente sempre faz a conexão com o que a gente faz, né? Imediato. E quando a gente começou a fazer o Em Frente, a nossa preocupação era justamente essa, né? De não ficar nesse lugar da meritocracia. Você tem aqui um personagem bacana, ele conseguiu, então todo mundo vai conseguir e é simples. E aí a chave que a gente sempre faz é pedir para essa pessoa fazer a conexão
da história dela com uma, quer dizer, qual foi a rede que te tirou desse lugar, dessa luta individual, né? E eu acho que o Desmond, ele não consegue muito fazer isso, né? A gente não conseguiu entender quais foram os caminhos que ele fez para que essa campanha dele desse certo, porque ficou muito focado na figura dele, então a gente não conseguia saber quem estava com ele, quem eram as instituições que estavam juntas. Claro que, né, as pessoas ficam empolgadas, então eu falava para as meninas, nossa, daqui a pouco as pessoas vão responder amém, né? Porque ele está falando, porque era tão, né, emocional e yes, no, eu falei, nossa, as pessoas vão responder amém, não vai demorar muito. Mas é uma história bacana, mas é isso, comunicacionalmente a gente ficou falando, putz, mas o que será que ele fez mesmo para isso dar certo, né? Enquanto os outros conseguiam fazer essas conexões e até ter ali um método, né, que você conseguia identificar, ele estava muito numa história pessoal, né, numa vibração ali pessoal. Trabalho em rede, né, que acho que faltou na fala dele, né, porque a gente sabe que nada acontece sozinho, né? Então, provavelmente ele contou ali com apoios, né? E tudo mais, a gente sentiu essa falta também. Então, ficou mesmo nesse lugar de tipo, nossa, mas o que ele fez, né? Eu também quero fazer, tipo, como ele conseguiu mudar uma lei e tal, né? Os caminhos ficaram meio nebulosos mesmo, como a Fê comentou. Vou fazer propaganda. Deixa aqui, ó, porque aí as pessoas conseguem te ver. Tem ali, ó. Eu causando, né? A pessoa chega atrasada, ainda causa. Chega atrasada, ainda causa problema na roda. Então, o Canal em Frente, a gente lançou ano passado, em novembro do ano passado, ele fez 1 ano. E, na verdade, ele nasceu de uma ideia de trabalhar, que a Fundação pudesse oferecer conteúdos que falassem de periferia e de desigualdades. A gente começou, a primeira série que a gente fez era fora de um canal da Fundação. A Fundação tinha um canal que eu brinco que era um depósito de vídeos, né? A gente não tinha linha editorial, não tinha nada disso, era só um repositório. E aí, quando a gente tinha o festival, a gente tem até hoje o Festival de Literatura de São Miguel, e em 2018 o tema dele foi Literatura Negra e Literatura Periférica. E aí a gente conversou com a Mova, a gente queria produzir um conteúdo sobre isso, mas não queria fazer uma cobertura do evento, né? A gente queria simplesmente cobrir o evento. E aí a gente fez uma série que chama Letras Pretas, que trouxe diferentes autores periféricos para falar da sua história com a literatura, para falar da sua produção, né? A gente queria mais do que falar do festival, falar da produção literária periférica, né? Dar luz para isso. E aí, depois dessa experiência no canal da Mova, a gente criou um canal da Fundação com uma linha editorial que tem o nome de Em Frente, que é com personagens das periferias para mostrar como é que eles enfrentam as desigualdades, né? Então, a questão das desigualdades é a causa da Fundação, o enfrentamento das desigualdades. Então, a gente tem várias histórias de personagens que contam qual é o trabalho que eles desenvolvem, como é que eles desenvolvem isso nas periferias. Na verdade, a tentativa é de fazer uma contranarrativa, né, de dizer, sempre a visão midiática da ausência, né, do que não tem na periferia, do que falta, é uma narrativa justamente contrária a isso, né, tentar mostrar para as pessoas que, olha, tem um monte de coisa sendo feita, e talvez você não saiba porque você só vê a TV ou porque você não atravessou a ponte ainda, né? Então, esse a tentativa é de ser plataforma para essas histórias, né? Então, essa é a linha principal. A gente tem uma linha que é o Vozes Urbanas, que, na verdade, é um espaço onde a gente transmite e repercute o conteúdo de um evento que a gente tem mensal, que chama Vozes Urbanas, e a gente tem uma linha que chama Encontros e Fronteiras, que é a presidente da Fundação, a Maria Alice, que faz conversas também com pessoas que estão nas periferias, com lideranças que estão nas periferias, para discutir encontros e fronteiras aí do enfrentamento das desigualdades. Então, essa é um pouco a história do canal. Acho que voltando aqui, eu lembrei de um ponto também. Ele falou muito, acho que foi uma das falas mais explícitas sobre o momento que o país está vivendo de divisão política, assim. Então ele traz isso. E aí ele também fala isso, são os valores que aproximam as pessoas e não a política. Acho que foi ele que falou a história do acidente de carro. Foi. Quando tem um acidente de carro, a primeira pergunta que você faz é se a pessoa está bem e não em quem ela votou. E aí, enfim, para trazer um pouco essa discussão de que não é bem assim, vamos nos unir pelos valores, né? Ele fala 10% política e 90% amor, né? Seria um amor.
só um pouco, fazendo uma reflexão mesmo, assim, do cuidado desse lugar também da gente, enquanto terceiro setor, negar a política, sabe? Né? Que é um pouco problemático, assim. A gente... Tá, então... A gente não abraçou o Desmond. E acho que eu também tenho só uma coisinha para acrescentar, que eu acho que os nossos valores estão muito atrelados com o nosso lado político, né? Tipo, algumas coisas Visões de transpassam mundo, né? isso, mas eu acho que acaba, sim, tendo diferença, assim, sei lá. Não, eu acho que vou ser bem explícita aqui. Eu acho que a gente já viu, e eu vi isso com muita crítica, assim, porque você acaba deslocando completamente a discussão política. E você fica nesse lugar do, não, o amor vai nos unir, mas espera aí, tem visões de mundo, tem questões de direitos humanos, a gente não tá, né, enfim, não foi um apoio. Hoje, principalmente, a gente descolar, né, qualquer coisa da política, né? Acho que sempre foi, mas hoje é ainda mais latente, né? Bom, acho que eu não conheço ninguém aqui. Meu nome é Bruna, trabalho no WWF, entrei agora há pouco na rede. Então, bom, primeiro, obrigada por fazer isso. E outra, só um comentário, que quando vocês falando isso, não participei da apresentação, mas para mim faz muito sentido uma pessoa que se personifica, então, eu sou a mudança, eu não faço parte de nenhuma rede, ele também querer falar, então não precisa de partido, e se desagregar dessa forma, porque a partir do momento que ele se coloca dentro de uma vertente política, ele acaba se segmentando, não deixa de ser essa pessoa descolada de todo o resto. Era só isso. A gente estava falando aqui que falta uma rodada de apresentação. Acho que a gente pode ir, conforme for falando, e se apresentando também para todo mundo. Vem. A gente estava tão ansiosas com essa roda que nem... Só foi. Acho que a Stacy, ela foi unanimidade lá no Comnet, entre os keynotes. Acho que ela foi... Foi, né? Então, acho que ela foi a mais querida. Tanto é que se vocês entrarem nas redes sociais do próprio Comnet, o único keynote que tem vídeo, que tem mais foto, é o dela, assim. Acho que rolou um amor. E ela fala muito bem. E essa frase dela, seja honesto, esteja presente, faça advocacy, é o que ela faz, é o que ela fala o tempo inteiro. Meninas, eu tive um caso de amnésia, qual que era a história dela? Ela concorreu ao governo do estado da Geórgia? Foi da Geórgia. Foi da Geórgia, ela não ganhou. E ela Você lembra a posição política dela? Eu não vou lembrar. Ela é democrata. Ela era democrata. Mas o que aconteceu? Teve alguma história da família? Ela na verdade, a mãe era bibliotecária e o pai trabalhava com navios, alguma coisa nessa linha. E ela fala que ela era de uma família muito pobre, que ela não tinha quem cuidasse dela e que a mãe levava ela para a biblioteca. E ela passava os dias da infância na biblioteca e ela, nessas de vasculhar a biblioteca, ela lia dicionários. Então, ela sempre teve o hábito de usar palavras grandes, né? Não usar palavras pequenas. Essa história é muito interessante. E um dia a professora deu C numa prova para ela e ela não entendeu. Ela falou, não, mas por que você está me dando C, né? Porque você usa palavras muito difíceis e você precisa usar palavras menores para as pessoas te entenderem. E aí ela disse que a partir disso ela ficou muda na sala. A professora falava com ela, ela não falava nada, os amigos falavam, não falavam nada. E aí a professora chamou os pais para conversar, para entender o que estava acontecendo. E os pais, antes de irem para lá, conversaram com ela. E ela falou, olha, aconteceu isso, a professora disse que eu tenho que usar palavras menores. E aí a mãe falou, tá, ok, vamos lá conversar com a professora. E o pai falou para ela, olha, eu acho que você nunca tem que deixar de ser quem você é, porque alguém disse que você tem que ser de outro jeito. E aí foi conversar com a professora, e quando a professora contou para eles a história, ele falou, olha, eu acho que na verdade o problema é você que tem que saber ensinar os seus alunos, não achar que os seus alunos têm que mudar porque tem outro repertório, né? Então ela conta bem essa história do quanto isso marcou a vida dela e do quanto ela faz esse exercício de puxar as pessoas para um novo repertório e não mudar o que ela usa como narrativa, né? Ela usa essa história da infância dela para falar depois para as pessoas, assim, né?
ela fala uma coisa, você vai ter medo de falar com outras pessoas, quando você está num lugar que tem pessoas importantes, você vai ter medo de se colocar, ou depois você vai se arrepender de não ter falado e aproveitado aquela oportunidade, enfim, ela traz muito esse lugar. E aí uma coisa que ela também falou bastante é sobre a importância de falar dos problemas e não só da solução, né? Então, que para você endereçar o problema é super importante, enfim. E aí, acho que uma outra coisa... eu não lembro agora o que eu ia falar. Enfim, e aí no fim ela ainda fez um anúncio político, né? Eu não lembro o que era. Ela vai ser candidata a vice novamente, mas para a presidência, né? Aí foi tipo, sim, foi todo mundo, ai meu Deus. E a gente meio, nossa, o que tá acontecendo? Tipo, qual... Tem uma história muito interessante que ela conta do sobrinho, que ela disse que o sobrinho foi apresentá-la para um amigo, foi apresentar o pai para um amigo e falou para o amigo: esse aqui é o irmão da Stacey Abrams. E aí diz que o pai falou assim: mas que irmão da Stacey Abrams, menina? Eu sou seu pai. E aí ela fala: bom, ele entendeu desde cedo qual a importância desse lugar político que a gente está construindo. E isso é muito importante. Eu, na idade dele, não teria esse pensamento, né? Então, eu acho que é marcante. Era isso que eu tinha, enfim, que eu ia falar, esqueci. Que ela fala muito da experiência da candidatura dela, que não deu certo, mas ela fala, não dá pra gente jogar tudo isso que aconteceu no lixo, né? Porque ela falou, eu fui atrás dos jovens, negros, pessoas que não estavam interessadas em votar, e a gente ganhou uma grande porcentagem em pessoas que votam, enfim, que votam. E aí ela falou, isso é um super ganho, né? Eu não fui eleita, mas a gente ganhou para o sistema democrático americano. E para fechar, teve o Traban, que ele falou muito da questão dos estigmas também, né, de não definir as pessoas pelos seus problemas, trouxe uma questão de representatividade. Foi um encerramento, né, se não me engano. Ele trouxe isso muito no sentido de como muitas vezes, né, as narrativas, as mensagens, elas são construídas com foco nas ausências, nas dificuldades. Então, acho que a Fê até pode falar bastante sobre isso, né, Fê? E ele comentou, ele falou, o Desmond começou a história dele dizendo, eu fui um jovem que tinha problema com drogas, que morou na rua. E ele falou assim, ele acabou de ser eleito um dos 100 homens mais influentes do mundo.
Então ele podia ter invertido essa história, ter começado dizendo, eu fui eleito um dos 100 caras mais influentes do mundo, e fazer o inverso, né? Trazer o positivo e depois contar toda essa história. Então ele fala dessa inversão, né? Da gente tomar cuidado que é um pouco que a gente fala dessa narrativa da periferia, né? Você sempre diz, não tem isso, não tem equipamento, não tem atendimento, não tem... Tá, mas é esse o caminho, né? Se você inverter isso, será que o ganho não é maior, né? Para conexão com as pessoas? Então, acho que é um pouco disso que ele fala, né? Ele é ruim de PowerPoint, viu, gente? O PowerPoint dele era horroroso. Eu quase falei, moço, conhece o Canva? Se você não tem quem faça, vai lá, resolve esse rolê que tá muito feio isso aí. Mas a fala dele era boa. Gigante, assim, com 2 telões enormes, e a gente olhava e falava, meu, quem deixou esse PowerPoint? Quem não tipo, falou? Quem autorizou? Quem foi o amigo que não contou? Tá feio isso, moço. Porque eles são... Não, e a organização, ela é super cuidadosa com isso, né? Eles tinham todas as mesas pequenininhas, tinham template, padrão, negócio. A gente olhou e falou, meu Deus. E não deu tempo. Ele fez vários testes com o público, né, para mostrar o quanto a gente tinha o olhar estigmatizado por algumas questões, né? Ele trazia dados e as pessoas, isso tem a ver com os negros. E era o oposto, né? Ele foi mostrando para a gente como a gente tinha reações muito estigmatizadas, sabe? Talvez. Não, eu só queria dizer que a sensação que eu tenho disso é que também diminui muito a questão da meritocracia. Parte ali de cima, e não tipo, você começou um ex-presidiário que chegou até lá. Não, você está falando daquela pessoa que conseguiu entre tantos. Daí você vê a história, diminui bastante o todos podemos, e a gente está falando exatamente essa pessoa que pode, talvez as outras não consigam, por diferentes razões. Eu acho que, além de, assim, eu acho que o que ele trouxe bastante foi muito, pensando aqui, assim, como as comunicações, às vezes, a pessoa que passa fome, uma pessoa sem, né? Eu acho que não é não falar dos problemas, também não é mascarar, mas também não cair sabe, eu fico pensando naquelas imagens da criança chorando, passando fome, sabe, aquela coisa bem, enfim. Ele até mostrou um exemplo sobre isso, que era eu não lembro qual que era a organização que ele pôs lá, era um post e tal, pedindo doações, e aí eram várias crianças negras, e assim, situação difícil, né, num lugar assim e tal, e aí ele falou, essa organização é de um país que a população é em sua maioria branca. Então, tipo, justamente eles não estão representando de fato aquela realidade, eles pegaram, né, justamente porque é o que está no imaginário das pessoas, né. E uma coisa que me pega muito disso, na verdade, é mais uma reflexão, assim, depois, se vocês quiserem falar o que vocês acham, concordando ou não, eu acho que tem uma delicadeza, também um desafio que gera essas narrativas que colocam sempre esses estigmas e tal, eles geram uma coisa do tipo, é o outro, né? Então, eu acho que isso gera uma coisa psicológica, assim, na sociedade, que tipo, a periferia é a periferia, não faz parte da minha realidade, né? Então, eles estão lá, eu tô aqui. As crianças que passam fome, não sei, daquele post que eu comentei, elas estão lá, eu tô aqui, né? Então, acho que isso gera uma coisa que as pessoas não conseguem ver como uma coisa sistêmica, né? Uma situação que tá aqui, que todo mundo tá envolto. Eu acho que essas narrativas, elas trazem muito esse distanciamento também. E tem esses exemplos mais esdrúxulos, né, assim, mas também tem algumas sutilezas que são muito, né, é um desafio, eu acho, da gente olhar as nossas próprias comunicações também, do quanto a gente, às vezes, até sem perceber, em sutilezas, traz um pouco essa coisa a eles e nós, né. Enfim, é uma reflexão, assim, isso me pegou muito nessa apresentação dele. Eu fiquei pensando bastante sobre isso depois e tal. Desculpa aí, gente. Eu sou o Saulo, do Ecofalante. Eu queria agradecer a todo mundo. E é isso. Obrigada. É o seguinte, você ficou falando, né, sobre essa questão, aliás, tudo isso de a gente colocar
as potencialidades e não os problemas. E esse é um grande desafio na captação de recursos, né? Trabalhei em outra organização que era com educação. E a gente sempre na comunicação, até por uma definição assim de campanha e tal, trazendo as crianças felizes, não colocava nas fotos criança comendo para não mostrar que, olha só, coitadinha, aqui ela tem o que comer, lá ela não tinha. Só que começou uma migração para agora a gente precisa captar recursos de pessoa física. E a primeira orientação de captação de pessoa física é mostrar a pessoa na necessidade. Então, trazer elas com roupa mais, enfim, sem uniforme, com roupa mais, né, mais simples, descalço, isso, aquilo. A gente não foi por essa orientação, mas sempre cases de como você captar com pessoa física mostrando o problema e não a solução. Quando você mostra o quanto está bem sucedido, quanto deu certo, não tem tanto resultado. Eu participei de uma mesa lá em que elas falavam especificamente de campanha, né? E aí ela dizia que não é que você não vai falar do problema, né? Eles deram até uma fórmula, né, no exercício, que é você apresentar o valor, você falar do problema, você falar da solução e da ação que a pessoa pode ter, né? Então, não é que você vai deixar de falar disso, né? Mas que você não faça a chamada por isso, né? Enfim. Mas essa questão da captação realmente é um desafio mesmo, né? Oi, eu sou a Fernanda, sou daqui do Instituto Alana, e essa conversa que a gente está tendo está me lembrando muito de uma entrevista que eu acho que eu vi ontem com o Wagner, da Agência Mural. Eu não sei, você viu? Eu não sei se tem alguém online ou daqui da Agência Mural, mas ele deu uma entrevista para a Fabíola Cidral, da CBN, sobre o crime que aconteceu em Paraisópolis. E aí, enfim, ele é de Paraisópolis, ele nasceu lá, hoje ele não mora mais lá, e hoje ele está na Agência Mural, que é uma agência de jornalismo que cobre pautas da periferia de São Paulo, e não sei se de outras cidades também. E aí ele foi entrevistado e ele começou a entrevista falando isso. Ele falou: nossa, Fabíola, é engraçado que a Agência Mural ela não cobre a temática da segurança pública, justamente porque a gente quer trazer um outro olhar sobre a periferia, sobre as potencialidades, sobre, enfim, tudo o que acontece ali. Então a gente decidiu não falar de segurança pública, porque se a gente começasse a falar disso, a gente só falaria de segurança pública. Não só, mas, enfim. Mas também falaria muito de segurança pública, porque acontece muitos crimes, muitos abusos. E aí ele falou, mas agora a gente está no momento, como agência Mural, que a gente não tem como não falar. Então também, né, de como as circunstâncias faz com que, né, eles que têm uma linha editorial, eles falam, não, mas nesse momento a gente precisa falar disso. Enfim, então só para trazer que eu lembrei, essa entrevista está bem boa, e são 8 minutos, então vale a pena. Eu sou a Luanda, da Nossa São Paulo, Programa Cidades Sustentáveis, e foi bom que você tocou nesse assunto, eu até estava aqui pensando nessa questão das narrativas. A gente tem um projeto com a Agência Mural, de jornalismo das periferias, eu conheço eles desde o início, sou mentora também da agência, né? E o Wagner é o editor do 32 SP, que é um projeto exatamente para falar das 32 prefeituras de São Paulo, a partir do olhar dos jornalistas que fazem parte da Agência Mural. Então, é uma tentativa também. A Nossa São Paulo existe há 12 anos, para quem não conhece, e eu estou desde o início lá. A gente produz um arsenal de dados, indicadores e propostas para a cidade, mas eu, enquanto responsável ali pela comunicação, também tinha um pouco dessa angústia de ficar divulgando números e números e números, e faltava justamente a parte da humanização desses dados, né, e das narrativas que a gente podia construir. Claro que o trabalho de impulsionar isso na imprensa, na grande imprensa ou não, isso era o dia a dia e sempre foi e sempre será, mas faltava a gente também ter os canais próprios de construção, por isso que a gente fez essa parceria que já tem 4 anos com a Mural, é um filho aí a 4 mãos muito
muito legal e que consegue fazer isso. Então, a gente discutiu muito esses dias também, quer dizer, e aí, a gente não fala de violência e a gente tenta dar um outro olhar, tirar esses estigmas todos e não das periferias da cidade, né? O 32SP, ele fala não só das periferias, mas fala das periferias comparada com os grandes centros também. Então, tem regiões da cidade que estão completamente, né, ignoradas pela grande imprensa. Você pega, sei lá, Moca, Ipiranga, tem outros distritos. São Paulo tem muitas nuances, né, e muitas outras características para além dos extremos, periferia, áreas nobres e áreas pobres, enfim. Então, sair um pouco também desse olhar, né, do pobre, rico, e o que tem nesse meio, as diferenças entre as periferias. A gente... então, você tem várias diferenças, mesmo quando a gente lança lá o mapa da desigualdade, que acaba sendo pauta externamente, mas internamente no 32SP, a gente tem essa preocupação. Tudo bem, todo mundo vai dar lá, cidade de Tiradentes, pessoas morrem 20 e poucos anos a menos do que em Moema, tá? Mas e o meio disso, né? E nas outras nuances, nos vizinhos. Então, acho que isso é também uma angústia que você começa, às vezes, tem algumas organizações que conseguem ter alguns projetos próprios de construção de narrativas que saem do institucional. Quer dizer, você sai o 32SP é um portal que a gente tenta ali deixar ele invicto. Então, as causas da Nossa São Paulo, os discursos, os releases institucionais, isso fica para os canais da Nossa São Paulo e da Agência Mural a mesma coisa. No 32 são matérias exclusivas e inéditas para o portal. Então, foi uma saída que eu acho que, enfim, a gente mesmo, eu e o Wagner, saímos esse ano em vários lugares do Brasil para tentar replicar esse modelo, porque muita gente queria saber. Mas é uma possibilidade também interessante, que também, quem quiser saber mais, depois a gente pode compartilhar. Oi, meu nome é Thalita. Eu, diferente, acho que talvez de todos, eu não trabalho aqui um projeto no Brasil. O trabalho que eu atuo há 10 anos é no Oriente Médio. E como a gente está entrando nesse nível de discussão, acho que vale contar um pouco da experiência do caminho. Chama Caminho de Abraão, é uma trilha no Oriente Médio que foi criada por um professor de Harvard chamado William Ury. William é mediador, negociador de conflitos no mundo inteiro, já fez FARC e Colômbia, fez agora a Coreia do Norte e Trump. E ele cria o Caminho de Abraão um pouco nessa visão de trazer o que nos une. Então, metade da população descende daquela região, né? Abraão, para a gente, ele não é um símbolo religioso, mas ele é um símbolo reconhecido nas 3 maiores religiões do mundo. E ele tem uma força, a história dele, brevemente, né? Que é uma puta de uma narrativa, né? Mas a história dele é assim, ele está em Saliurfa, na Turquia, e ele recebe um chamado. Deus fala para ele, Abraão, pega as suas coisas, que eu vou te mostrar o seu caminho. E ele pega metade das trouxinhas dele e segue esse caminho. E nessa jornada ele vai se conhecendo, ele vai aprendendo sobre ele mesmo. E ele vai se conectando com o outro. Então, todo mundo que chegava nele, ele recebia essa pessoa, ele acolhia essa pessoa, ele conversava com essa pessoa, ele ouvia histórias, ele contava histórias. Então, ele era um cara que promovia essa contação de histórias de forma muito grande naquela época, né? Se é que ele existiu ou não, mas enfim, a discussão não é essa. A discussão é a importância da narrativa, a importância das histórias. Mas essa discussão me fez pensar numa coisa que a gente não toca, que é justamente os conflitos no Oriente Médio. A gente nunca trata disso. Tanto é que a gente tem trechos que saem da Turquia, passam por Israel, Palestina, Jordânia, a gente abriu no Egito e no Iraque agora. Mas a gente tinha trechos na Síria e no Líbano, e depois da guerra da Síria a gente não fez mais nada ali na região, porque é inviável. Mas hoje me fez pensar, poxa, a gente não tem um trabalho de advocacy, talvez, ou de... E aí eu fiquei pensando, por quê? Por que não tem, sabe? E outra coisa que eu queria falar, que eu recomendo muito, é de um escritor, chama... Eu não sei se eu vou pronunciar direito, Amos Oz, eu acho. Vocês conhecem, né?
E para quem não conhece, é super interessante que ele vai falar justamente sobre o fenômeno do quanto a gente está... Tem um nome, como chama o livro dele? O pequenininho? Alguém lembra? Como curar um fanático. Que ele vai falar, ele é judeu, e ele encontra com um palestino, e tem uma conversa com ele no táxi, e o palestino fala para ele, não, é um judeu também, ele chega e vira e fala, não, tem que matar todos esses palestinos, não sei o quê, aí ele pergunta, tá, mas quem que você acha que tem que matar? Aí ele fala, eu acho que tem que matar, o governo tem que matar eles, ou a sociedade tem que matar eles. Aí ele falou, vamos fazer um exercício? Pensa agora que é você que vai matar eles. Você vai entrar numa mesquita e você vai matar 50 palestinos. Você vai entrar de metralhadora e matou todo mundo. Aí quando você estiver saindo dessa mesquita, você vai ouvir um choro de um bebê. E aí você vai ter que voltar e matar esse bebê. Aí ele conta que o taxista olhou para ele e falou, nossa, mas quanta crueldade. Que é isso? E ele defende muito esse ponto, a imaginação. Como é que a gente leva as pessoas para esse lugar que você estava tentando chegar de tipo responsabilidade através da imaginação? Como é que eu faço elas imaginarem, sabe? Era isso que eu queria falar. Oi, eu sou a Mariana, eu trabalho na Globo e dentro da responsabilidade social, e a gente trabalha especialmente com 3 temas, que é sustentabilidade, direitos humanos e educação. Em educação, a gente lançou uma campanha, que esse ano foi a terceira fase, que é Eu Sou o Público da Escola Pública. E aí a gente discutiu muito qual seria essa narrativa, porque a ideia é colocar luz no que está dando certo nas escolas. Então, a Globo está comprometida em valorizar as escolas públicas, que é onde está mais de 80% dos alunos no Brasil, né? E a gente discutiu muito isso, e essa última fase da campanha traz pessoas contando, pessoas que estão fora do estereótipo, pessoas que são bem-sucedidas, mas não são extraordinárias, não tem nenhum herói, assim, a gente fugiu muito dessa armadilha do herói, para contar que eles estudaram a vida inteira na escola pública e hoje estão conseguindo realizar o que eles tinham de sonho, que era profissional, pessoal, enfim. E a campanha termina com: eu não sou o que eu sou apesar da escola pública, eu sou o que eu sou por causa da escola pública. Então a gente teve bastante dúvida, assim, tanto nas escolhas das pessoas, dúvida, pesquisa, a gente conversou com muitos parceiros, inclusive é uma campanha que é assinada por muitos parceiros, né? Que é bom, porque a gente tem uma coisa crítica, né? Todo mundo contribui bastante na reflexão. Então, nessa ideia de colocar a pessoa no centro e fazer a contranarrativa que você estava falando. Eu achei essa chamada final sensacional, assim, é muito bom, eu gostei muito. E aí eu ia falar mais 2 coisas. A segunda eu esqueci. A terceira, que se conecta muito com o que você estava falando, não sei se vocês conhecem uma campanha do Unicef que chama Unfairy Tales. Então, gente, anota aí, depois vocês assistem. Que é a história é como se fossem contos infantis, só que de pessoas fugindo da guerra. E é assim, é uma animação, uma história que começa bonitinha e de repente vira um terror, assim, né? E termina com umas pessoas reais. É muito... É isso. A segunda eu esqueci, depois eu vou... Mais alguém quer? Acho que tem só mais uma. Tudo bem, gente? Eu sou o Odilon, do Movimento Web para Todos, Espiral Interativa. Eu queria saber que discussão rolou lá sobre inclusão e tecnologia. Próximo slide. Gente, só para o pessoal que está acompanhando online, quem quiser também perguntar, a Thaís aqui do GIF está acompanhando, então a gente também vai interagindo, que a gente não está conseguindo ver, mas a Thaís está ali do ladinho, só para vocês saberem. Que bom, realmente era o próximo item. Porque nessas conversas paralelas, são várias mesas,
ao mesmo tempo, e aí você precisa decidir. Assim, é um desafio para quem é indeciso, porque tem muita coisa, você fala, bom, vou nessa. Aí você chega e fica meio, mas será que a outra que eu queria não tá melhor? Fica aquele fomo horroroso. É um sofrimento. Mas, e aí eu fui, enfim, eu tentei ir de acordo com as pautas que a gente está trabalhando aqui, e uma delas era acessibilidade, e era focado em web. E me surpreendeu muito, porque no ano anterior não tinha nada falando sobre inclusão em nenhum momento da comunicação, assim, não tinha nenhuma mesa, nenhum tema. Então, eu achei super legal que eles, pelo menos, trouxeram em algum lugar essa discussão. E aí, pensando no trabalho que a gente faz aqui no Alana, eu fiquei super feliz. Foi aquilo que a Gabi falou um pouco no começo, assim, não teve nenhuma novidade. Assim, eu olhei e falei, nossa, acho que a gente está... Depois, Will, se você quiser até, e Fê, quiserem contar um pouco, eu compartilhei mais detalhado o que rolou nessa mesa, mas eram 2 desenvolvedores e um cara que é de uma organização que eu não vou lembrar o nome, contando um pouco e desmistificando. Então, uma pessoa perguntou lá, mas a gente... Era uma fornecedora. A gente oferece acessibilidade, só que demora o dobro de tempo. Aí o cara virou e falou assim, bom, se demora o dobro de tempo, você está fazendo errado. Tipo, simples assim. Então, foi legal. Foi importante ver que eles estão olhando finalmente para isso, assim. Não sei se vocês querem... Então, aí teve essa mesa que eu participei. Eu e a Gi, a gente foi numa de advocacy, que era um cara muito focado em a gente precisa fazer perguntas e não fazer afirmações. Que eu achei super legal, né? E era um cara super divertido também, assim. Mas muito nesse lugar de que as organizações precisam sair do pedestal. Não tinha muito de advocacy como a gente conhece aqui, né? Era mais um método de a gente precisa sair fazendo perguntas, questionador. E aí ele até falou que quando ele estava montando a apresentação, ele entrou no site do Connet para ver se tinha alguma pergunta no site, não tinha nenhuma. E aí ele provocou todo mundo que estava ali, assim, do tipo, no seu site vocês afirmam coisas ou vocês perguntam coisas, né? Então era mais nesse lugar. E aí eu acho que depois, enfim, se alguém quiser falar mais coisas, mas só para contar também das mudanças climáticas, que foi uma mesa super legal, com várias organizações que estão olhando para isso e comunicação. Eles levantaram uma pesquisa para mostrar que mostrou, né, que mudança climática não é acredito ou não acredito. Tem acho que 6, Gabi, se quiser depois completar, tem 6 perfis de pessoas. Então, como é que comunica, como é que não comunica. Né, e aí, uma outra pessoa falou de uma iniciativa com os meteorologistas, que eu achei super legal. Que ele falou, bom, em vez de a gente colocar um especialista ali falando, tem uma pessoa que já é familiar para todo mundo na TV, que é a pessoa do tempo, né? Então, como que a gente prepara elas para falarem de mudança climática quando estão falando de tempo? Então, em vez de você, né, colocar um ET ali falando, agora a gente tem que... Não, era uma pessoa que já tem familiaridade. Acho que o grande problema final ali naquela mesa foi quando alguém falou, tá, mas e aí? O que a gente pode fazer para melhorar as mudanças climáticas? Aí ficou todo mundo meio, acho que pelo voto a gente consegue fazer alguma coisa, porque a pessoa falou, é um problema sistêmico, né, da produção, nananã. Aí ficou todo mundo meio constrangido. Bem constrangido. E acho que teve um exemplo legal, e pensando em narrativa, porque alguém perguntou, tá, tudo bem, mas e como é que eu pego aquela pessoa ultraconservadora que não acredita em mudanças climáticas, que provavelmente acredita que a Terra é plana, enfim, fez até uma brincadeira e tal. E aí uma jornalista que estava lá, ela falou como o Al Gore tem feito. Ele vai encontrar, por exemplo, as pessoas que gostam de caça e pesca, que são mais conservadores, senhores e tal, e aí ele começa, poxa, mas tinha mais peixe antes, né? Ou tinha mais veado antes, deer e tal. Como é que... E aí as pessoas vão começando, a partir da vivência delas, a entender como que a mudança climática está influenciando. Então, assim, como é que você usa a narrativa e o que o cara entende, a linguagem do cara, o que faz sentido para ele, para falar que, olha, a mudança climática é real. Se antes você pegava mais peixe, agora tem menos peixe, isso tem um motivo. E agora eu vou te contar qual que é o motivo. Achei que isso é meio óbvio, mas eu me pego em vários momentos não fazendo isso. Na comunicação mesmo, sendo óbvio.
Vou até me apresentar de novo, porque agora faz mais sentido. Sou Saulo, da Ecofalante, que produz a mostra de cinema Ecofalante. E um dos temas que a gente passa todos os anos, que a gente sempre vê, é mudanças climáticas. E a real é que a situação das mudanças climáticas, apesar de numa crescente, ela não está tendo grandes surpresas dos últimos anos para cá. A gente só está vendo ampliação, mas não é como, nossa, agora surgiu um dado novo, nossa, agora tudo mudou. Não, já faz bastante tempo que é a mesma coisa. Mas todo ano a gente encontra filmes novos e é uma questão que a gente quer abordar todo ano. E há uma reflexão de como abordar esse tema todos os anos para não ser mais do mesmo e para conseguir ter um efeito maior. Porque é exatamente o que eu estava falando, a gente não sente que... Eu já encontrei, obviamente, pessoas que não acreditam nas mudanças climáticas, mas o fato de você não acreditar nas mudanças climáticas não é por falta de dados hoje. Que você não acredita em mudanças climáticas por um posicionamento político-partidário ou político-partidário. Um dos melhores filmes que a gente já passou sobre o caso nesse sentido, e que vai muito ao encontro do que você fala, é um filme do exército americano falando como eles vão ter muito mais problemas em questões militares por causa das mudanças climáticas. Eles falam, mudanças climáticas faz acabar a água, isso faz guerra e a gente tem que interferir na guerra. Então, mudanças climáticas faz ter diferentes elementos. Mudanças climáticas diminui territórios e isso gera guerras. Então, era todos os pontos, isso vai gerar guerra, a gente vai entrar em guerra e a gente não quer entrar em guerra, a gente trabalha para gerar a paz e tudo mais. Não, peraí. Para o soldado, não é bom a guerra. O soldado vai resolver a questão da guerra. Mas, e daí tem um segundo parâmetro nisso, que é uma coisa que a gente até fica meio... Será que vão passar esse filme? Mas passamos, que existia também muito um discurso, de novo, era um filme completamente republicano sobre mudanças climáticas, do tipo de os Estados Unidos vai conseguir ser o pioneiro nessa disputa porque o exército está posicionado, e se fala, não, mas é bom para convencer certas pessoas. É bom saber, porque isso acontece muito. Eu não vou querer entrar numa causa que é do outro. Eu quero que essa causa seja minha. E isso funciona bem. Aproveitar o gancho para fazer um publi. A gente lançou, o Alan apoiou uma iniciativa junto com o Greenpeace, o ISA, Conectas, Engajamundo, que é um documentário sobre mudanças climáticas. E aí foi muito para pegar perfis de pessoas bem diferentes, assim, e geograficamente também para mostrar como que a mudança climática já tem impactos na vida das pessoas. Então, tinha uma mulher de Santos, assim, bem classe média, enfim, tem gente que está combatendo incêndio no Cerrado, pessoal no Sul que está sentindo isso na pesca, então, enfim, fica a dica. O Amanhã é Hoje. Tem o comerciante de no Rio, que perdeu tudo, enfim. Mas alguém... Não sei, eu ia para o ponto das perguntas. Não sei se a gente faz rodadas de mudanças climáticas. Não, acho que... Voltar tudo bem. Não, eu queria... Nessa mesa que a Laura comentou que a gente foi, que eles frisavam sobre as perguntas e tal, eu achei muito interessante algumas coisas que eles trouxeram. Primeiro que eles começaram a falar que... a dar uns exemplos, eles trouxeram algumas campanhas e tal, que tinham as perguntas, e aí fizeram alguns testes, assim, na mesa. Tipo, como você se sente com essa afirmação e essa e tal. E aí, eles estavam frisando muito uma parte de neurociência, né? Então, o que uma afirmação gera no nosso cérebro, então o que quimicamente acontece no corpo do ser humano e o que uma pergunta gera, né? Então, tem vários estudos e tal que já comprovam que uma afirmação, ela automaticamente gera uma reação um pouco mais reativa, assim. Então, a pessoa já fica um pouquinho mais contida, independente se você concorda ou não, né, com a afirmação. E claro que se é uma afirmação que vai contra os seus valores e tal, isso
intensificado. E aí, como ao contrário, uma pergunta, ela já no cérebro ele já fica um pouco mais aberto, porque é isso, né? Tem toda uma questão química, eu não sei as substâncias exatas, mas eles falaram um pouquinho sobre isso lá, e eu achei muito interessante, né? Porque é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha levado para esse lado. Às vezes a gente pensa um pouco sobre, será que a melhor prática de comunicação é uma estratégia de comunicação, mas às vezes vai um pouco além até, né, da comunicação, e é algo bem do ser humano mesmo. E aí, para dar um exemplo disso, lá ele até falou, é a utilidade pública, achei que eu devia compartilhar. Ele falou que tem uma pesquisa já que comprova que pessoas que fazem perguntas têm mais chances de um segundo date. Então, ele falou, tá comprovado, todo mundo pode usar na vida. E... Não, terminou? Eu tô resgatando aqui as minhas anotações. Um exemplo bem prático, assim, que ele contou, ele trabalha numa organização que tem a ver com habitação, né, com a questão habitacional. E aí eles fizeram uma pesquisa com o título que era Como Vim Parar Aqui. Em nenhum momento falou de crise habitacional ou de, enfim. E aí, para entendendo também como que as pessoas enxergavam suas trajetórias. E aí ele falou que foi super interessante porque apareceu, né, que o American Dream não estava disponível para todo mundo. Não era todo mundo que tinha uma casa bonita no subúrbio com jardim. E que mas todo mundo defende, assim, a boa parte das pessoas que foram entrevistadas defendia o mérito e de, se eu conquistar eu vou chegar lá, e ninguém também trazendo a importância de políticas públicas, enfim. Então ele trouxe esse exemplo de como você faz uma pesquisa sem... E aí ele falou também, não é que a gente não quer manipular as pessoas, não é por aí, mas é para a gente também não influenciar, a partir do que a gente já acredita, a gente não influenciar, né, no que... Ou numa coisa mais fechada, do tipo, nossa, não concordo, ou também influenciar, porque, não, é realmente assim, e a pessoa não dá o termo dela, né? Tem uma pessoa online, que eu não tenho o nome aqui, mas que ela perguntou qual que é a diferença que a gente viu do advocacy que é praticado lá e cá, né? E acho que a gente pode abrir também, mas assim, o que eu senti, porque a única mesa de advocacy que eu participei foi essa, e aí o que eu posso dizer então é sobre ela, e o que eu senti é que eles focam muito na construção das mensagens, no sentido justamente das perguntas, né, que foi o foco da discussão. Então ele falou um pouco sobre como que a gente faz para promover diálogos, né, sobre políticos e tal, um pouco mais abertos e tal. Nesse sentido, ele trouxe a questão das perguntas, ele trouxe esse ponto das perguntas, dizendo que simples fato, às vezes, de você perguntar em quem você vai votar, já gera um diálogo e uma possibilidade muito maior de debate e tal, do que o que a gente viu bastante aqui, né, que foram as campanhas do tipo, é isso, está certo, está errado, eu tô aqui, você tá aí. Então, para mim, o que pegou essa diferença foi nesse ponto, assim, eu particularmente não vi, adoraria saber se alguém souber algum exemplo de campanhas que foram mais nesse sentido, um pouco mais abertas. Eu não lembro e acho que isso teria feito talvez alguma diferença, acho que teria sido interessante, né, a gente ter visto algo nesse sentido. Então, para mim, a diferença que eu vi de advocacy foi nesse sentido, mas você estava lá também. Eu acho que quando eu falei, não é tanto advocacy, porque ele focou muito nisso das mensagens, né? E que pode ser tanto com o público final, quanto com um político, né? Acho que tanto... E aí eu até trouxe aqui o nome da mesa para deixar mais claro. Então, questão sobre advocacy. Fazer perguntas pode levar a melhores ideias. Um envolvimento mais profundo e uma mudança mais duradoura? Né, afinal ia ser uma pergunta, o título da mesa, né? Senão não ia fazer sentido. Mas acho que era muito nesse lugar. Ele não trouxe muito casos, assim... Acho que foi mais de como conversar com as pessoas na construção da narrativa. Alguém faz perguntas? Tá rolando no grupo da Rede Narrativas uma conversa, acho que até você, Giovana, acho que está envolvida, não sei, mas eu sei que a Flávia da Choca tá.
que, enfim, vocês estão pensando em fazer algum material sobre algumas coisas que vocês conversaram. E um desses assuntos era sobre como mostrar a importância da comunicação para instituições que, enfim, às vezes tem uma pessoa da comunicação, se tem, né? E aí eu queria saber se nesse congresso teve uma discussão mais explícita sobre isso, assim, sobre como convencer ou como mostrar que a comunicação é importante, enfim, como sensibilizar, sabe? Porque às vezes não fica tão claro assim para quem não é comunicador. Então, enfim, só fiquei curiosa para saber isso, assim, porque é uma questão que muitas pessoas falam. Agora eu vi que o grupo também está levantando isso, então queria saber se teve uma conversa sobre isso. Então, na verdade, essa conversa, ela surgiu bem espontaneamente. A gente saiu para tomar um café, que acho que é um pouco isso, a rede, né? Café, Giovana, Um conta a café. verdade, vai. Dessa vez foi um café. A gente saiu e tal, começamos a conversar e foi muito para esse lado, né? Tipo, nossa, como todo mundo, todas as áreas de várias organizações sentem, né, em comunicação, sentem esses mesmos desafios, né? E aí, como a gente começou a comentar do papel da rede também, que inclusive é um dos objetivos da Narrativas, né? Quando foi concebida, de como que a gente se fortalece enquanto profissionais também, para além dos temas e discussões mais práticas e teóricas. Então, a gente começou a conversar sobre isso e aí surgiu, tipo, tá todo mundo com esses desafios, com essas dificuldades, né? Então, como que a gente pode promover isso? E aí surgiu essa ideia, tipo, de repente a gente faz uma série de rodas de conversa em 2020 para discutir essas coisas mais organizacionais, né? Então, como se fortalecer dentro das organizações mesmo, como mostrar a importância, etc. Então, foi meio nesse sentido a ideia que tem ano que vem, mas a ideia é que todos participem, né? A gente jogou lá justamente para isso. Então, vamos para o ano que vem fortalecer. A gente pode usar aquele grupo de e-mails para pensar em temas, para levantar alguns pontos. E acho que é uma oportunidade ótima, porque realmente é um ponto que os comunicadores trazem e no Connet não rola, não vai nesse âmbito mais interno assim das organizações, fica muito nos temas mesmo de, né, sistemas de discussão assim, e não rola. Seria bem interessante, inclusive para saber se eles também passam, né, por essas situações. Eu particularmente não sei se as áreas também costumam ser mais enxutas ou não, mas lá infelizmente não rolou. De repente a gente pode mandar uma sugestão para o próximo. Eu acho que lá também é uma outra realidade, né? As fundações são muito mais... né? Tem muitas fundações muito estruturadas, acho que tem, mas não tem muito essa discussão. Até porque como o foco é comunicação de causa, acho que já está num outro movimento, acredito. Né? É outro momento. Eu não sei se eu vou interromper a ordem dos slides de vocês. É o último. Não, então, porque essa semana esse assunto até voltou, assim, na minha cabeça, até pelas notícias. Não sei se é um assunto batido, mas ele ainda não acabou. É a questão das fake news. Não sei se eles voltaram a falar disso no Connet, porque, enfim, a gente discutiu e discute, está discutindo sobre fake news e continua. As coisas continuam. Eu não sei... Oi? E vai... Ai, meu Deus. E eu não sei se chegou a ser tocado lá, se a galera enjoou de falar sobre fake news, se, enfim, se essa questão foi citada lá, porque imagino que lá deve estar pegando fogo também. Não, eu não acho que não falaram. Acho que talvez no ano anterior estava mais latente. Esse ano já, tipo, próximo, não tinha nada. Eu posso até ver depois a programação com calma, mas eu acho que não tinha. Eu não lembro de nada também nessa linha. Só um complementar, mas é uma boa provocação. Ontem mesmo a gente estava numa reunião com, enfim, pessoal fundador ali, o colegiado, e muita gente ainda, né, naquele processo antigo, né? Antigo que eu digo do meu tempo também. A gente tem que ir lá na periferia, tem que imprimir uns panfletos, tem que falar com as pessoas. E aí começa a causar uma angústia quando alguém levanta e fala assim, não, mas não dá, a gente não vai conseguir nunca combater o WhatsApp, fake news no WhatsApp. Aí dá uma desmobilizada imediata, esfria tudo, e aí você começa a ficar patinando. Então, a hora você tem ainda muita gente querendo fazer comunicação de base, né, o corpo a corpo, mas no começo, assim,
primeiro momento em que alguém lembra, e eu mesma falei isso, porque assim, é o papel nosso também de atualizar e colocar as coisas na real, né? Como é que você vai concorrer com isso, com robô, com fake news, com WhatsApp, com disparos? Então, acho que a gente vai ter que pensar nisso o tempo todo. Porque muda e eu também não sei, não tenho uma fórmula, acho que ninguém tem ainda, não sei se isso também já rolou aqui. Eu estou procurando a programação para ver se tem mesmo. Alguém quer falar? Eu acho que agora podia ser meio rodada, né? Meu nome é Rogério Viduedo, eu estou no grupo do e-mails, do Narrativas, e eu sou jornalista, eu faço assessoria de imprensa, sou consultor do Instituto Aro 60, ele tem a missão de apresentar a bicicleta como ferramenta de transformação social nas periferias, inclusive está com uma parceria que encerrou agora com o Galpão ZL, que já gerou uma outra parceria com a Pfizer, que comprou 30 bicicletas Balance lá para o SEI, lá do Jardim da Pena. Sim. Então o Bike Art, que é um projeto do Aro 60, foi apoiado pela Tidsetuba na segunda edição. A primeira foi lá em Heliópolis. O Bike Art é um festival de rua, mas ele faz formações para bicicleta, para ativismo da bicicleta, cicloturismo, grafite e lambi-lambi, serigrafia e tal. Enfim. E eu entrei nessa rede justamente para entender todo esse universo. Eu trabalhei com jornalismo financeiro muito tempo atrás, depois fui assessor de imprensa de grandes companhias, em agências, bolsa de valores, e resolvi pegar a causa da bicicleta. Criei um blog chamado Jornal Bicicleta, depois que eu fui trabalhar para o Aro 60 como consultor. Eu sempre fico perplexo com a quantidade de nomes que se dão para a história, para contar história. Eu fico perplexo, eu acho que talvez eu seja um purista da língua. E a storytelling, narrativa, na verdade são todos contar história. Eu tenho um livro em casa lá fala do roteiro, que era do cara da Globo. Ou seja, em qualquer situação, quando você vai contar uma história, você tem que ter um personagem, porque você tem que ter o drama, tem que ter o regozijo, né? Tem que ter... Ou se você vai usar o esquema do Joseph Campbell, do Fala do Herói, que ele sai de algum lugar muito ruim, depois vira o herói e tal. Mas no final de tudo, para resumir, o Aro 60 tinha um problema. Ele só falava com os convertidos. Aí quando eu me ofereci lá para trabalhar para eles, porque eu queria entrar nesse mundo da bicicleta, nesse mundo do terceiro setor, eu falei, então eu vou ajudar vocês a pregar para não convertidos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz gerando histórias de credibilidade do Instituto e passa para a imprensa, porque eles dão essa credibilidade para as histórias de qualquer... Sempre vai ser assim. Então, se a gente fortalece a imprensa, fortalece os jornais de bairro, a gente tem condição de marcar a história da instituição. É isso. Podendo, vocês acessem lá Aro 60, tudo junto, não é Aro 60, é aro60.org.br, o Jornal Bicicleta, agradeço. Muito prazer estar aqui com vocês. Você falou que não tem comunicação, tá lá, movimentação sociais, comunicação e filantropia. Quem que foi nessa mesa? Na verdade, foi o painel com a pessoa do Me Too. E aí ela falava isso. E ela falou bastante sobre das expectativas de quem molda os movimentos, de como que isso é feito e como que isso diz, ou como isso delimita o caminho que o movimento vai tomar. Então foi mais nessa linha, assim, foi bem, bem bacana, mas acho que foi nessa linha. A Laura estava comentando, né, que a programação ela é muito grande, é muito difícil, né, de decidir, porque é tudo simultâneo, etc. E aí, esse ano, a Sandra, ela é do Narrativas também, e ela acompanhou, ela já foi em várias edições do Connet, já é, assim... Ela pode fazer um guia, porque eu fiquei bem perdida. Exato.
E aí, esse ano, ela acompanhou online. E a gente achou que seria legal ter também essa visão, né? De como que é, como ela tem essa bagagem de já ter ido em vários e tal, se ela poderia depois compartilhar com a gente. Tipo, foi legal, o que você sentiu e tal, porque eles fazem a transmissão. E ela tá online aqui, e eu tava aqui combinando com ela, dela contar aqui em tempo real, mudando a programação. Pedir para ela contar um pouco. Você tá aí mesmo? Eu tirei do mute, você tá me ouvindo? Estamos. Se você puder contar um pouquinho, Sam. Ai, que maravilha a tecnologia, né? Que pena, eu ia até vocês, até a reunião, não deu. Mas eu não quis perder e tô achando tão legal, porque é muito além da Comnet, né? É uma história, é um outro papo, assim, e a Comnet, no fim, é um ponto de partida, né? Mas sobre isso que a Giovana falou, então, eu estive na Comnet por 4 anos consecutivos, né? Fui com a Mariana na primeira delegação que o GIF montou, né? E depois por mais 3 anos. E esse ano eu não consegui ir, não deu para ir, fiquei super chateada, porque eu queria, porque era 40 anos da rede, eu sou membro da rede, a rede inspirou, o Comnet inspirou a gente a montar o Narrativas, deram até uma consultoria, então fiquei triste. Mas tentei me programar para essas transmissões que acontecem, né, que eu sempre soube que aconteciam, mas eu estava lá, não precisava. E aí foi bem bacana, porque eu não consegui assistir tudo que foi transmitido, porque eu justamente não fui porque eu tinha compromissos aqui, né? Mas assisti bastante, e eu acho que fica a dica para quem quiser, para quem por algum motivo não puder ir, dá para aproveitar bastante de graça aqui do Brasil, né? Então, eles transmitem todos esses keynote speakers, que são as conferências, né? Eles também transmitem um outro painel. Todo ano o evento cresce, né? Então, antes tinha só as conferências e os breakout sessions. Agora eles têm, e mais assim, alguma coisa de noite, uma programação paralela e tal. Agora tem um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo dos breakout sessions para deixar a gente mais louca, né? E uma delas chama In Conversation, que é um bate-papo. E isso também foi transmitido esse ano, e também foi bem interessante. Então, deu para curtir a Comnet à distância, né? E um outro jeito também bem legal de curtir foi pelo Twitter, porque a gente no Brasil não usa, eu tenho certeza, a gente usa menos Twitter do que os americanos, né? Lá eles usam muito. Então, eu liguei no canal do evento, deixei aqui rolando, e assim, as pessoas fotografavam, todo mundo de todas as mesas postava aspas das pessoas que estavam falando lá na frente, fotografia das telas que estavam sendo apresentadas, comentários. Então, juntando as duas coisas, é quase como tá lá, sabe? E foi bem legal mesmo. Acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que só uma coisa que eu queria falar sobre o storytelling e tal, e que vocês falaram que também, eu assisti uma das conferências que assisti foi da Janet Mock, né? E depois eu fui assistir o Pose, que eu não conhecia, essa série que tá no Netflix. E é muito legal, e quem não assistiu eu recomendo. Acho que não é um spoiler, tá? É a minha interpretação. Ela consegue derruba, com a maneira como ela conta a história dos personagens, ela não, né? Que a série conta, porque ela é um grupo de escritores, a Janet Mock está em alguns episódios, ela escreve, outros não, aquela coisa de série americana, né? Mas eles são muito bem sucedidos, na minha opinião, em derrubar essa barreira do diferente, porque a partir de um dado momento não importa qual é a orientação sexual de cada um que está lá, né? Mas eles conseguem construir uma empatia tão grande com os personagens que acho que isso que é a chave do storytelling, né? Isso que é a graça. Então, foi legal, eu recomendo. Acho que fica o convite também, quem tiver online e quiser falar, tá super funcionando essa transmissão. Gente, é muito moderno. Eu acho legal contar também, Sam, que depois eles disponibilizam essas
Acho que não de todos. Dos keynotes, acho que sim, né? Já foram, porque eles vão soltando aos poucos. dos keynotes, Então, dessas pessoas que a gente comentou aqui, e aí eles disponibilizam o vídeo, podcast e transcrição do que foi dito. Então, você escolhe. Eu ia falar isso, esqueci. E podem consultar as páginas no Facebook e no LinkedIn também deles, que tem bastante informação aí, cozinhando, entendeu? Eles cozinham algumas falas e colocam a ideia-chave. Dá para curtir bastante. Tem uma que é uma empresa de telefonia, eu acho, quando você põe. É difícil achar mesmo. Depois a gente manda. Gente, alguém que quer falar mais alguma coisa? Uma pergunta. Enfim, para a gente pensar juntos. Se você já tem algum plano para o Congresso que seja para trazer esses debates do narrativas para o público. Vocês já estão desenhando alguma coisa para o Congresso GIF? Sim, a gente ainda não fechou, né? Mas a ideia é que tenha algum momento ou uma mesa, pelo menos, de comunicação aberta. Então, a ideia é que o Congresso do GIF, eu não sei se todo mundo sabe, então acho que eu só vou contextualizar. A cada 2 anos, o GIF faz um congresso de investimento social. E aí tem uma programação fechada, que é paga, né? Então, é aberta ao público, mas ela é paga. E a gente também sempre faz uma programação aberta, que é gratuita. Então, elas são complementares e tudo mais, mas é uma forma também da gente conseguir, né, democratizar ainda mais e tal o acesso. E aí, no ano passado, no último congresso, aliás, né, a gente fez toda uma sessão de comunicação e trouxe vários temas, né, foi onde lançou narrativas lá no congresso, e agora a ideia no próximo, que acontece em maio, agora de 20 a 22 de maio de 2020, a ideia é que a gente tenha, assim, algum momento de comunicação para discutir, a ideia é que também tenha um momento aberto, gratuito, a gente com certeza vai divulgar, mas ainda nada fechado. Inclusive, se vocês quiserem sugerir e tiverem ideias, enfim, de temas, podem vai ser ótimo. Até uma ótima pergunta, Mari, que você trouxe, porque é legal isso também, né? Se vocês puderem trazer reflexões e tal. E agora está aberto, até dia 31 de janeiro, a gente está recebendo propostas de organizações para compor a programação aberta. Então, vai passar todo por uma seleção, no sentido de tipo, esse tema faz sentido ou não, né, com o tema. Tem um edital que tem todas as diretrizes lá para dar para entender um pouco melhor os temas. E então também fica o convite, se vocês tiverem nas suas organizações interesse de propor atividades abertas para essa programação aberta, também receberemos até 31 de janeiro, e aí, tendo temas parecidos, a gente pensa em como unir, né, articular as organizações para fazerem mesas conjuntas. Ano passado foi já, aliás, na última edição, que foi no ano retrasado, foi super já nessa linha, funcionou, enfim, fica o convite. Mas, com certeza, alguma coisa teremos de comunicação. E acho que um outro convite também a gente pincelou alguns temas, então também acho que fica todo mundo à vontade para organizar outras rodas, outras conversas para aprofundar em algumas coisas que apareceram aqui, ou enfim, ou que não apareceram, né? Acho que essa é um pouco a proposta da rede. Fiquei pensando só numa outra coisa, se vocês viram no Congresso algum conteúdo relacionado a canal, assim, eu sinto que tem esse constrói narrativa nessas pessoas, né, num contexto cada vez maior e tal, a falta de credibilidade ou a desconfiança que esse público tem em relação a todas as instituições, né, inclusive as instituições do terceiro setor, num momento onde uma mensagem no WhatsApp, num tom muito mais de alguém que escreveu e acalorado, bombar, qualquer narrativa bem planejada, né? Se chegaram a ver alguma coisa relacionada a canal e o desafio do acesso e da distribuição de conteúdo?
Eu não lembro assim, especificamente sobre isso. Mas pegando um pouco, no ano passado, eles estavam muito mais numa pegada de as organizações enfrentarem. Então, isso um pouco que você falou de se posicionar. Eles estavam, assim, no que eles martelaram de valores esse ano passado era encoraje-se, tenha coragem, se posicione. E foi uma coisa... Eu lembro um pouco dessa discussão de distribuição / encorajamento das organizações ano passado. Esse ano eu não vi nada muito específico, assim. Acho que é isso. Quem não falou quer se apresentar? Não sei. Aí a gente encerra aqui e tem um cafezinho ali. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Alessandra, eu sou analista de comunicação na Tidal do Brasil. Minha primeira reunião presencial, né, narrativas. Quero vir há bastante tempo, mas sempre tenho contratempo, né? Eu sou uma equipe, eu acho que como boa parte de vocês. E pretendo ser mais ativa, pretendo participar. E bem interessante a troca. Uma coisa que eu fico pensando bastante enquanto alguém que está à frente da comunicação de organização que é internacional é justamente essa troca, né, e as particularidades que tem em cada país. O que funciona para os Estados Unidos não funciona necessariamente para o Brasil, não funciona para a Alemanha, enfim. E a gente, enquanto Tatiados, a gente está tentando muito trazer, né, a gente já tem 20 anos de organização, por muito tempo cada um foi muito independente. Temos 4 escritórios, né, na Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Brasil, e por muito tempo cada um andou muito separado, assim. E do ano passado para cá, a gente tem tentado se reaproximar. Esse ano a gente teve uma reunião de comunicação dos 4 países. Então foi um momento meio único, assim. E foi muito interessante ver realmente as particularidades. Principalmente de ver que tem muitas coisas similares. No sentido de, tipo, também são pessoas que estão sozinhas nas suas áreas. Tem suas dificuldades também de convencer conselho, convencer, né, alta gestão sobre a importância da comunicação, enfim. Mas é o momento que a gente está passando agora e está sendo bem interessante. Mas é isso. Eu acabei fazendo um comentário, mas não me apresentei, né? Eu trabalho junto com a Gabi no Instituto CA, na comunicação. Estou caindo de paraquedas agora na comunicação, né? Começando a estudar agora um pouco mais sobre isso. Eu não faço parte do grupo do Narrativas, mas queria muito entrar agora, porque eu adorei. E a Gabi me trouxe aqui para conhecer um pouquinho mais. Achei super legal isso, esse encontro, assim, falar sobre essas questões que estão presentes no nosso dia a dia, né? E para mim também poder aprender, assim, com o dia a dia de vocês e com essa troca de experiências, assim, bem bacana. Pretendo voltar mais vezes. Eu sou a Márcia, do Espaço Alana, que é um dos programas do Alana que fica no extremo leste, no Jardim Pantanal. E eu agradeço a oportunidade, porque é sempre tão bom, né, poder partilhar, ter esses momentos de troca, e acho que essa iniciativa do Narrativas é muito bom para isso, né? Boa tarde, sou a Paula, sou do Instituto Ouro, sou uma equipe também de comunicação. É sempre muito proveitoso, acho que esses encontros do Narrativa e do GIF também. E acho que é legal manter e se aprofundar, às vezes, né? Acho que esse foi um overview, mas talvez para 2020 a gente... E a gente tem falado muito de acessibilidade lá no Instituto, e o Instituto é mantido pela Suzano, ex-Suzano Papai Celosa, agora só Suzano. E a empresa como um todo, o Instituto está falando muito de acessibilidade e também em relação à comunicação. Então, acho que é um tema bacana também. Todos, seja qual for a ferramenta, o canal que a gente for produzir, pensar nessa inclusão, né? E um outro desafio que a gente tem falado muito é uma necessidade de cada vez mais a gente fazer sentido ao negócio, ou agregar valor ao negócio, e isso envolve também a comunicação do Instituto, né? A gente sabe da dificuldade aí de instituições que são mantidas por doações, enfim, de conseguir recursos, e essa cobrança por fazer cada vez mais sentido para o negócio no sentido de agregar valor. E acho que a comunicação pode ajudar também nesse desafio. Então, são temas que talvez possam ficar na agenda. E eu já me inscrevi algumas vezes no grupo, eu não recebo os e-mails do grupo de discussão, assim, eu recebo, por exemplo, quando tem eventos, mas...
às vezes vai para spam, enfim, mas eu vou passar. Obrigada. Bom, eu te apresentei, né? Bruna, do WWF. Só queria agradecer de novo. Eu estava em Brasília até meio desse ano, daí encontrei a Adriana, que é do sindicato, e daí ela que me falou da rede, me inscrevi na hora e estou achando sensacional. Tanto acho que eu recebo as discussões por e-mail, que tem um outro e-mail, e essa oportunidade, esse desprendimento que vocês tiveram para trazer isso foi muito legal, agradeço demais. Bom, acabei fazendo um comentário, mas também não me apresentando. Eu sou o Guti, eu trabalho aqui no Instituto Alana na comunicação com a Laura, com um olhar mais de mobilização, assim, além da comunicação. E não só no Narrativas, mas também quero super fazer parte deste clube. Achei muito bacana, acho muito sadio, assim, muito interessante. Vejo muita potência nesse lugar de troca de referência. Acho que a gente passa e tem muitos desafios similares no dia a dia, né? E acho que esse espaço de troca e de produção conjunta, assim, é muito interessante. Eu sou a Alice, trabalho na... A Alice é nossa super especialista em redes. Olá a todos, eu sou Joana, eu venho também do jornalismo, sou jornalista, mas há muito tempo assim, eu pesquiso novas narrativas que queiram trazer alguma transformação, seja no caso de jornalismo, como outros projetos. E quando eu li sobre esse encontro, achei fantástico, eu não conhecia, e achei, nossa, que coisa mais rica, vocês partilharem, a gente trocar, gostei muito, muito obrigada. E vamos nessa, né, gente? Eu já me apresentei, mas só para também agradecer a oportunidade. Eu coordeno a comunicação, como eu falei, da Nossa São Paulo, Programa Cidades Sustentáveis, já há 12 anos, desde o começo, mas eu sou jornalista especializada em terceiro setor há mais de 20 anos, então também demorei para entrar, enfim, nem sei porquê, mas a gente acaba se perdendo no dia a dia e enfim, perde esses contatos. Hoje eu fiz um super esforço, falei, não, a gente tem que parar um pouco, então também agradeço a oportunidade. Espero que a gente continue promovendo novos encontros. Oi, eu também já me apresentei, mas eu só queria fazer uns adendos. Eu não faço parte da equipe de comunicação da Ecofalante, porque a gente não tem uma equipe de comunicação. Então, mas aí essas questões acabam que fica mais ao meu cuidado, essas questões ligados a um... a gente tem uma pessoa de comunicação que faz a comunicação direta, assim, tem sessão, mas a parte de entender mais posicionamento acaba sendo que fica a meu cargo, por gosto pessoal também. Adoraria estar mais presente no Narrativas, tanto porque eu sou da área do cinema e a gente estuda narrativas, então eu gosto. Oi, gente, também fiz alguns comentários. Eu sou o William, também da comunicação do Instituto Alana. Gente, é só entrar no grupo de e-mails, assim? Ah, tá, desculpa, gente. Queria fazer um último comentário que eu fiquei feliz de que vocês trouxeram que o Brasil não está tão atrás na questão da acessibilidade. Porque eu fiquei esperando, nossa, vai vir uma super novidade dos Estados Unidos sobre acessibilidade, não é? E aí vocês chegaram com esse feedback super legal, assim, de que o Brasil tá aí liderando junto, às vezes, até, né? E é isso, obrigado. Eu sou a Fernanda, já me apresentei também, mas eu sou da comunicação do Instituto Alana, essa equipe. Também achei muito legal que foi a primeira vez, né, que vocês falaram que a Conect falou sobre o tema da acessibilidade. Entre duas idas. Entre duas idas. Mas enfim, acho importante, né, ter isso. Enfim, de eles começarem a olhar para isso. No ano passado... Não, gente, eu já achando que a gente está em 2020. Nesse ano, neste ano, a gente lançou uma publicação, foi quando? Qual mês? Setembro? É recente. Enfim, a gente lançou uma publicação que é um guia que mostra os caminhos que a gente criou aqui no Instituto Alana para começar a construir uma comunicação acessível.
Então, conta muito da nossa experiência, né, nessa construção, tanto nas redes sociais, nas nossas publicações impressas, online, vídeos. Então, conta um pouco de toda essa experiência que a gente está passando nos últimos anos para garantir que os nossos materiais sejam acessíveis. Então, essa publicação está disponível no site do Alana. Eu esqueci agora o Bitly, mas está bem assim na home, fácil de acessar. Enfim, a gente teve uma roda de conversa, inclusive puxada pela Rede Narrativas, para falar sobre essa temática, então foi super legal, o Web para Todos estava, então tinham várias instituições presentes para discutir como cada instituição está pensando nessa construção. Então, acho que também é um tema super bacana para a gente sempre ir trocando, porque enfim, não existe um modo de fazer, né? A gente sempre vai construindo a comunicação acessível. É muito legal ouvir a contribuição e os caminhos que as outras instituições também estão trilhando. Então, fica o convite para vocês acessarem, que está bem legal esse material. E no site do Narrativas também tem um relato contando um pouco como foi essa roda de conversa. E eu acho que também não se esgota naquilo, né? Acho que se a gente quiser puxar outras para falar mais sobre isso, acho que é isso. Sobre o guia que a gente fez, né? A Alana puxou essa roda e tal. Aí até só um relato também. Eu me inspirei bastante, né, no guia e agora o congresso vai ser acessível. Então eu estou usando o guia de vocês, eu estou super lá no passo a passo e aí a ideia é que o congresso seja só o início, né, para que a gente comece a implementar todas aquelas dicas em todos os demais canais. Muito bom. Bom, eu sou... enfim, eu sou Mariana, da Globo. É o segundo momento que eu me conecto com a rede. Então, quero estar no dia a dia. Me coloquem lá, meninas. Vou adorar contribuir com o que puder e aprender com vocês. Adorei saber ver esse download, né, esse compartilhamento. Esse evento, por exemplo, não estava no meu radar e vou mergulhar, assim, vou atrás dos debates que vocês contaram que rolaram lá. Primeiro, a gente fez uma rodada, né, do Narrativas no Rio, que foi o primeiro momento em que estivemos juntas, que foi... A Giovana tinha comentado, Giovana e Laura, enfim, que tinha uma vontade de ampliar a rede de associados, especialmente no Rio. E a gente montou uma roda de conversa que tinha Fátima Bernardes, Fátima Batista e o Marcos Nichte, para pensar como falar das causas no dia a dia. Então, desafios da redação, então como é que é lidar com um monte de pauta, com hard news, enfim, várias urgências, né? Como é que essas coisas chegam na redação. O Marcos contando, né, de toda essa jornada no documentário, agora na ficção também, foi muito legal. E a Fátima Bernardes também falando como naturalizar esses temas, né? Não naturalizar o tema, mas como abordar questões que são super importantes no dia a dia, como pensar as pautas, os personagens, enfim. Então foi muito legal. E aí as meninas gravaram também, né? Acho que vocês já compartilharam isso com a rede, eu não fiz. Mas elas fizeram aí uma ginástica ali para gravar e poder compartilhar o conteúdo. Então acho que fica também essa oportunidade para dividir isso. Então, vamos continuar juntas. Acho que estamos... Tem alguém Obrigado, online? Viu? Foi legal estar com vocês. Esperamos ter mais. Vocês têm muitos contatos, acho que é importante. A Fundação está com um edital de match funding aberto até o dia 15 de dezembro para projetos que acontecem nas periferias do Brasil. É um edital que a gente vai selecionar 15 projetos, cada projeto vai captar 10 mil e a Fundação coloca 20 mil para cada 10 mil captados, ela dobra, né, o valor captado. Então a gente está até dia 15 de dezembro com as inscrições abertas, o desafio de ter projetos fora do eixo Rio-São Paulo, então, se vocês quiserem espalhar a notícia, o site é benfeitoria.com/emfrente. Bom, queria agradecer, acho que para quem não está no grupo de e-mails ou ainda não conhece, tem o site do Narrativas, dentro do site tem o Faça Parte, então... E aí a ideia também do site é reunir materiais sobre comunicação, então, tanto que a gente faz esses relatos das rodas que vão para lá,
mas também ir atrás de materiais que as organizações já estão fazendo. Então, também quem tiver sugestão, super bem-vindo. E é isso. Muito obrigada. Dica. Eu queria só falar das rodas de conversa, que eu gosto sempre de reforçar que elas são super livres também. Então, a gente, até para o pessoal que está online, que não é de São Paulo e tal, a gente criou o conceito justamente para que não fique numa coisa assim, a gente que tem que organizar, tal, que é uma rede, e a rede é formada de pessoas, então é de todos e todas. Então, também fica o convite e a provocação para vocês puxarem também rodas. A gente sempre fala, às vezes é uma mesa de reunião, pode, sabe, num café, como eu comentei no comecinho, que é sempre importante, né, a gente se reunir também presencialmente. Então, enfim, lá no site também vocês encontram informações e tal, mas é isso. Para 2020, que a gente possa fazer várias conversas desse tipo.